Pela leitura da Epístola aos Efésios, compreendemos que havia nesta congregação da antiga cidade de Éfeso quem estivesse a viver de uma forma que não era consistente com os ensinos de Jesus. Enfrentando esta situação e compreendendo os possíveis efeitos da conduta repreensível de alguns, Paulo propositadamente quis lembrar-lhes que noutro tempo eles eram gentios. Nessa sua antiga situação, eles estavam sem Cristo. Eles estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Eles estavam sem aliança com Deus. E podemos ler mais sobre esta situação deles em Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12 e também no versículo 13, onde nós lemos que apesar dessa situação, eles chegaram perto de Deus através do sangue de Jesus. Ou seja, eles experimentaram a solução de Deus, a salvação em Jesus. Jesus que derramou o seu sangue para a redenção destas pessoas, aliás, para a redenção de todo o ser humano. E foi por Jesus que eles chegaram perto de Deus. Era importante que cada membro daquele corpo desse evidência de que tinha posto de parte o velho homem, isto é, tinha posto de parte o que eles eram no seu passado sem Jesus. Ao dizer-lhes para se vestirem então com o novo homem, Paulo estava a apontar para a essência de vida que tem a sua origem em Deus. O apóstolo estava a ensinar acerca da natureza de vida que é conhecida pelo próprio discípulo, que está instruído nos caminhos do Evangelho. Cada discípulo, ao viver a realidade do novo homem, estaria a desfrutar das qualidades que são próprias do novo homem. Para compreendermos um pouco mais sobre a manifestação desta vida que Paulo descreve como sendo o novo homem, notemos como ele refere a origem desta vida. Vejamos o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 24. Efésios 4, versículo 24. E aí nós lemos: E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Segundo o que está escrito neste versículo de Efésios 4, 24, este novo homem é criado de acordo com Deus. É plano de Deus, é ato de Deus. Ou seja, por outras palavras, o novo homem é a criação que é feita de acordo com o plano de Deus. Paulo aponta para Deus como sendo o que deu origem a este novo homem. Os cuidados em criar o novo homem estavam em Deus e não em algum modelo concebido pela mente humana. O caráter deste novo homem é de acordo com o propósito com que Deus o criou. Para se compreender a si próprio, para fazer sentido da sua identidade, o discípulo, vestido com um novo homem, olha então para o seu Criador. O verbo criado, em Efésios 4, 24, está no sentido de um ato da criação do novo homem que já está completado, um ato realizado no passado, portanto, completado. Portanto, as qualidades do novo homem já foram imprimidas no novo homem pelo próprio Deus. No caso de Efésios 4, 24, o discípulo, ao vestir-se com o novo homem, ele está a cobrir-se com a obra completada por Deus, que neste caso é o novo homem. A expressão novo homem que segundo Deus é criado, em Efésios 4, 24, implica que o novo homem, que é pertença de Deus, tem o seu desígnio e os seus atributos em Deus, que o concebeu e que o criou. A parte do discípulo é apropriar, através de Jesus, esta obra completa. Portanto,
A identidade do novo homem emana do seu Criador e é apropriada pelo discípulo mediante a obra redentora de Jesus. O novo homem não é o que alguém queira que seja, mas é por princípio e existencialmente é segundo a iniciativa, a criatividade e o propósito de Deus. Portanto, a origem e a essência deste novo homem que foi criado segundo Deus realmente estão em Deus. Consideremos então os atributos deste novo homem. Porque frisou Paulo que o novo homem é criado em verdadeira justiça e santidade, em Efésios 4:24. A referência que Paulo faz às características da verdadeira justiça e santidade diz-nos que estes são atributos que os cristãos da cidade de Éfeso deveriam ter em mente ao cuidarem da sua própria vida. Em Efésios 5:1, lemos que Paulo encorajou os cristãos de Éfeso a serem imitadores de Deus como filhos amados. Isto diz-nos que era bom estes discípulos refletirem sobre estas qualidades e por elas definirem as suas vidas. Vejamos novamente o texto de Efésios 4:24, que lemos: E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Porquê o adjetivo verdadeira? Este adjetivo realça a autenticidade da qualidade que é conforme a natureza do Criador do novo homem. Estes são atributos que existem em Deus e que Deus incluiu no novo homem quando o criou. Não são atributos aparentes, mas são descritos como sendo verdadeiros, são autênticos, visto virem de Deus. Por estas palavras, Paulo estava a falar sobre a qualidade genuína da justiça e da santidade pela qual eles seriam identificados como sendo eles próprios pertença de Deus. O substantivo justiça, como referido em Efésios 4:24, implica ter o atributo que é conforme o padrão da justiça de Deus. Por exemplo, lendo em Gênesis capítulo 1 e 2, que é o primeiro livro da Bíblia que fala sobre a criação e outras coisas, mas especificamente nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, o texto relata-nos sobre a criação do ser humano. Nós vimos aí que Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Também lemos que o ser humano foi posto pelo próprio Deus no jardim do Éden, o lugar onde aí ele mantinha comunhão com Deus. A natureza com que o ser humano foi criado possibilitou-o a ouvir Deus e a falar com Deus. No jardim do Éden, o relacionamento que Adão tinha com Deus não estava comprometido em forma alguma. Naquele tempo, não havia no ser humano maldade, astúcia, engano ou qualquer outra qualidade que fosse considerada imprópria. Isto diz-nos que Adão e Eva foram criados tendo as qualidades de verdadeira justiça e santidade, porque sem estas qualidades eles não poderiam ter comunhão com Deus. Esta condição em Adão e Eva manteve-se até ao ponto em que deram ouvidos ao diabo. E a partir daí, em que entrou então o pecado, e por causa do seu pecado, o ser humano foi posto fora do jardim do Éden. O ser humano passou a estar em estado de injusto e destituído da glória de Deus. Vejamos o que está escrito em Romanos capítulo 3, versículos 23 a 26. Romanos capítulo 3, versículos 23 a 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs
para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Deus. O que este texto nos diz é que o ser humano, por causa do seu pecado, estava separado de Deus. Porém, Jesus, tendo ido à cruz por causa dos nossos pecados, ele foi feito o nosso Redentor. Romanos 3:26 diz que Deus, sendo justo, ele demonstrou a sua justiça e que é agora aquele que justifica aos que têm fé em Jesus. Pense nisto. Mediante esta redenção, que foi confirmada pelo sangue de Jesus, este sangue que foi derramado pelo pecador, pelo ser humano, o ser humano agora, mediante a sua fé em Jesus, ele é justificado. É o que diz este texto bíblico. A pessoa que crê em Jesus, vem a Jesus como seu Redentor, aquele que deu a sua vida, derramou o seu sangue para salvar o pecador, a pessoa que vem com fé a Jesus, essa pessoa é justificada. E este é um ponto muito importante. É pela fé em Jesus que o pecador é justificado. E, estando justificado, tem da parte de Deus o novo homem com que se deve vestir. Este novo homem, como está escrito em Efésios 4:24, é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Este atributo justo, neste versículo de Efésios 4:24, refere-se ao caráter do novo homem. O substantivo justo implica que não há incorreção moral ou espiritual no novo homem. A palavra justo também significa estar aprovado. Implica que Deus, ao criar o novo homem, para que o crente em Jesus se vestisse com o mesmo, ou se vestisse com este novo homem, esse mesmo crente, esse mesmo discípulo, ao vestir-se com o novo homem, que ele está num estado de aprovado por Deus. Repare nisto. A pessoa vem a Jesus, é perdoada, é justificada, mas também se veste com o novo homem, que é criado, segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Portanto, quem se veste deste novo homem está aprovado por Deus. E ainda, lendo Efésios 4:24, vimos que o novo homem foi criado em verdadeira santidade. A palavra santidade, usada por Paulo neste versículo, é o substantivo na língua grega, língua em que originalmente foi escrita, é a palavra osiotes. Osiotes significa aquilo que é sancionado por Deus. Esta santidade emana da salvação que é dada por Deus, através de Jesus. É a qualidade que é manifesta no discípulo em cuja vida a imagem de Deus tem sido restaurada. É a santidade que é expressa mediante os atos consistentes do discípulo, ou seja, o discípulo vive esta santidade diariamente. É uma forma de santidade que toma como padrão de vida o próprio Deus, conforme Deus se revela a si próprio nas Escrituras. Portanto, não é fabrico humano. E repare, nós estamos aqui a falar daquilo que Deus nos dá para vivermos segundo o seu padrão. Esta santidade é a qualidade que é manifesta no discípulo, que é empossado pelo Espírito Santo para assim viver em conformidade com Cristo. É o tipo de santidade que constitui um testemunho observável acerca do novo homem que é criado segundo Deus. A justiça e a santidade são qualidades que são evidentes em Deus e, visto o novo homem,
ter sido criado em verdadeira justiça e santidade, este novo homem é segundo o padrão de Deus. Portanto, quem se veste com o novo homem, aí estes atributos são manifestos na conduta da pessoa, no seu discurso, na sua vida em geral, e também é manifesto para com os outros congregantes. E recordemos que Paulo escreveu a esta igreja, entre várias coisas, mencionou alguns erros, algum comportamento que estava a ser impróprio entre alguns daqueles discípulos, e isso não era apropriado e obviamente que estava a afetar a harmonia daquela congregação. Reparemos em como o poder destas qualidades, a justiça e a santidade segundo Deus, realmente é um poder capacitante. É um poder que opera em nós e vai cooperando em nós na realização do nosso propósito de vida. Ou seja, é aquele poder que é eficaz em nós para nós sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos aqui no mundo. Num ambiente em que há atos corruptos, na forma de atitudes, de comportamento, de palavras torpes, etc., o discípulo que se tem vestido com o novo homem, esse discípulo procura afirmar as qualidades com que foi coberto. Alguém poderá dizer, mas eu tenho feito o meu melhor para servir Jesus, procuro seguir os princípios da justiça e da santidade, mas às vezes falho. Bem, repara aqui, o erro é próprio do ser humano. Nós somos fracos e sentimos as nossas insuficiências e muitas vezes identificamos também. Mas o que o apóstolo Paulo está aqui a dizer é o seguinte: neste estado da nossa fraqueza humana, nós olhamos para o que está em nós, para o poder de Deus que é eficaz em nós, para aquilo com que estamos revestidos. Aí continuamos a receber a nossa força, o nosso ensino, a instrução que nos faz falta, que vem da palavra de Deus. Por isso é que é bom lermos um pouco da Bíblia todos os dias e vamos apropriando disso que nos é dado, esse poder que nos é dado, para nos ajudar a vencer as falhas que possam apresentar-se ou que possam surgir em nós, ou até para evitar as ratoeiras do pecado. E este é o princípio bíblico. Nós nunca olhamos para a nossa suficiência como garantia da nossa salvação. Nós olhamos para Jesus que está em nós como garantia da nossa salvação. E por isso nós vamos estar diante de Deus como salvos na glória, não por alguma virtude nossa, mas pela fé, simplesmente pela fé, aceitamos o que Jesus fez no nosso lugar e a nosso favor. Pelo ensino do apóstolo Paulo, dado a esta igreja de Éfeso, portanto, e que nós podemos ler nesta epístola aos Efésios, compreendemos que as qualidades que existem no novo homem possibilitam a mais eficaz realização pessoal do discípulo. Realmente o discípulo está possibilitado por estas qualidades que vêm a nós como dádiva de Deus. E não só é a pessoa ajudada, mas essa própria pessoa é um contributo para a sua coletividade. Ou seja, aonde vive com outras pessoas, aí a sua vida é um testemunho daquilo que Deus faz e outras pessoas podem ser encorajadas também. No mundo onde pessoas usam toda a forma de astúcia e enganam e perturbam e praticam intencionalmente o pecado. Repare, há aquele pecado que não é intencional e às vezes é um descuido pessoal. Essa é uma situação e Deus perdoa quem confessa os seus pecados, mas depois há também aquela situação que pessoas intencionalmente continuam no pecado como se não quisessem saber de Deus. Para essas pessoas também haverá o perdão se eles vierem a Deus, como todos nós, é o mesmo para todos nós. A pessoa que vem a Deus encontra o perdão dos seus pecados e a sua restauração. O que Paulo está aqui a mostrar é que quem anda segundo Deus, para essa pessoa há muito mais ganho. Quem vive da mentira e pensa que terá grande ganho por isso, no fim vai descobrir que aquilo que ganhou é fruto da mentira. E não terá outra coisa senão a mentira. Mas quem anda segundo Deus, realmente tem o que Deus dá e por isso há muito mais ganho.
O discípulo é recipiente daquilo que Deus já tem feito. E o que Deus tem feito é eficaz, porque a pessoa que crê em Jesus vem pela fé, acreditando que Jesus já completou a obra da redenção na cruz do Calvário. Essa pessoa é salva e aceita essa dádiva de Deus e veste-se com o novo homem. Ou seja, vai aprendendo de Jesus, como nós já meditamos noutros vídeos anteriores, e talvez será oportuno voltar aos vídeos anteriores desta série para ouvir novamente a meditação, para afirmar a sua fé, para se lembrar daquilo que já aprendeu, e isto certamente vai ajudá-lo. Assim, talvez poderá partilhar estes ensinos com outras pessoas. Portanto, quem se veste com o novo homem é ajudado a viver nesta vida da salvação. Faço aqui uma pergunta. Qual a alternativa ao viver vestido com o novo homem? Será que há outro caminho sem ter que se vestir com o novo homem, sem ter que aceitar este plano da salvação? Bem, a alternativa é continuar no velho homem, onde prevalece a mentira, o engano e a falta de conhecimento de Deus e a separação de Deus. Por isso, é muito melhor dar atenção à nova vida que Deus oferece a todas as pessoas que queiram crer, queiram acreditar em Jesus. Em relação aos cristãos da igreja de Éfeso, o que é que lhes estava a faltar? Estava a faltar eles firmarem-se nas realidades que lhes tinham sido expostas através da redenção já cumprida por Jesus. Faltava-lhes afirmar em suas vidas o que Jesus já tinha feito por eles e o que Jesus também tinha feito neles. Deus criou o novo homem. A parte do que crê em Jesus é vestir-se com o novo homem. O ser humano não muda as características do novo homem, porque o novo homem é criado segundo Deus. É o plano de Deus, é a mão de Deus que está nesse processo. A pessoa que se tem arrependido diante de Deus e depois procura aprender de Jesus, procura conhecer o Evangelho, aí essa pessoa começa a assimilar e a apropriar as características que são próprias para quem está em Cristo. Temos perante nós um ensino bíblico que é bastante rico. Podíamos passar muito mais tempo a considerar e a aprofundar o que tem sido dado à pessoa, ao indivíduo que crê em Jesus. Por agora, consideremos o seguinte. Nós já aprendemos alguns pontos doutrinários bastante úteis. A questão é, o que fazer com o que já aprendemos? Eu creio que é muito proveitoso nós refletirmos naquilo que nós já temos ouvido e essa verdade vamos apropriando, vamos tornando nossa, porque Deus nos dá esta revelação da sua palavra, da sua verdade, para que aceitemos essa verdade e essa verdade possa ser eficaz em nossas vidas. E visto que nós já temos aprendido algumas coisas da parte de Jesus, podemos então já viver essas verdades. E conforme formos lendo mais a Bíblia e meditando nos seus ensinos, mais nós poderemos apropriar. O que é importante considerar agora é qual o passo a dar para desfrutar da salvação que é ofertada a todo ser humano. O passo é simples. Se crê em Jesus e se crê no seu Evangelho, faça a sua declaração de fé. Declara diante de Deus. Diga a Deus, eu creio que Jesus é o Filho de Deus que morreu pelos meus pecados. Diga também a Deus que recebe a salvação que é ofertada a todas as pessoas que creem em Jesus, que morreu na cruz do Calvário para salvar o ser humano. Creia que Deus ouve a quem, com fé, declara que aceita Jesus como seu Salvador. Se quiser saber mais sobre este assunto tão importante, entre em contato comigo usando o meu e-mail indicado ao longo deste vídeo da parte de baixo do vídeo. Termino recomendando o seguinte.
Todos os dias leia um pouco da Bíblia. Todos os dias fale com Deus em oração. E lembre-se, faça a sua oração sempre em nome de Jesus. Cultive o hábito de frequentar uma igreja que anuncia a salvação em Jesus. E sempre que houver oportunidade, fale com outras pessoas sobre a razão de Jesus ter vindo ao mundo. Por minha parte, continuo orando a Deus que a sua divina revelação continue a ser exposta a si. Que realmente seja uma experiência diária com Deus. Ouça agora os seguintes anúncios. Para mais informação sobre estes assuntos bíblicos, entre em contato comigo usando o e-mail exposto ao longo do vídeo e também nesta janela informativa. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.